Olá. Eu só tenho uma forma de começar o lanchinho. Boa à tarde. Certamente vamos viver hoje uma grande, boa aventura. Perdoe, foi sem querer. Sejam todos bem-vindos ao 9º Lanchinho 2012. Esse é o evento de número 267 que realizamos ao longo desses 27 anos. Dá trabalho, mas vale a pena. Nossa empresa tem muitas máximas. E essa é uma das que mais nós gostamos, porque essa corre nas veias todo o tempo. Nós jamais esquecemos quem nos ajuda. Jamais. Renato, obrigado pela oportunidade. Somos hoje agora um grande aliado. Por favor. Querido Antônio Martins de Andrade Júnior, comemos alguns quilos de sal que transformamos em açúcar. Essa é uma preciosidade. E é assim que nós vivemos. Não estamos aqui a passeio. Muito obrigado. Vamos lá, Moisés. Todo lanchinho tem uma palavra. E a dessa foi muito fácil. Centenárias. Essas foram instituições que nós, com facilidade, identificamos. Colégio Antônio Vieira. Tive o privilégio de estudar, cliente nosso. Fundação Visconde de Cairu. Também cliente nosso. Associação Comercial da Bahia. Eu tenho o privilégio de fazer parte da diretoria. Santa Casa da Misericórdia, a mais antiga instituição do nosso estado. A segunda mais antiga do Brasil. A mais antiga é São Vicente, em São Paulo. E agora, a mais vencedora de todas as instituições centenárias do nosso estado. Sem direito a tréplicas. Estão no céu. Vamos agora falar sério, algumas rápidas reflexões. Que idade tem a sua empresa? Mas agora, por que a sua empresa existe? Essa pergunta é fantástica. São 15 motivos, mas só os 3 primeiros as pessoas falam. Ganhar dinheiro, dar emprego, missão social. E uma dessas é a mais importante. A mais importante é perpetuar a raça humana. Nós nos juntamos para sermos mais fortes. É para criar corpos espíritos e não porcos espíritos. Isso não é só um slogan, uma frase. Isso é uma marca. E cabe como uma luva nesse momento. Perpetuar. Nós temos que copiar o que é bom. Vamos lá? E é isso que nós fazemos. Isso é outra máxima da nossa empresa, Renato. Edivaldo, dizem que se você não tem talento para criar, você tem que ter humildade para copiar. E nós copiamos. De repente você começa a entender porque aquilo funciona daquela maneira. E aí vem a parte mais gostosa. Que é fazer diferente. E aí depois a parte ainda mais gostosa. Fazer tão diferente, tão melhor, que seja difícil para os outros copiarem. Eu tenho falado agora bastante. E eu tenho essa pergunta. Alguém quer responder? Quais são as empresas baianas de ação nacional com sede no nosso estado? Odebrecht, Braskem, OAS, todas estão fora. Nós só temos uma empresa. Insinuante. E isso é muito pouco. Muito pouco. Como vai a nossa autoestima? Certamente muito aquém do que nós precisamos. Eu já sei. Uma das palavras que todos conhecemos é a baianidade, que é fantástica. Mas também tem o baianismo. E eu me prometi que não vou falar sobre ele. Quando ouvirem alguém de outro estado falar mal sobre a Bahia, interrompe e fale das virtudes. Quando ouvir alguém da nossa cidade, do nosso estado, falando mal, interrompa e pergunte: o que você está fazendo? Ou nós vamos continuar achando que reclamar resolve?
O nosso país está mudando muito rapidamente. E nós temos que acelerar. Eu tenho pressa. Lembra, Eduardo Gildes, que você falou disso? Eu nunca esqueço. Pois é. Temos que ter pressa. É por isso que nós temos feito isso, os lanchinhos. 3 objetivos. Aprender, viver um grande momento e, sobretudo, construir uma rede de relacionamento. Falo sério, sou um homem rico, tenho mais de 3 amigos. E alguns estão aqui. Alguns queridíssimos, que sabem que contam comigo. Esse é um dos grandes produtos que a empresa consiste, dá a mim, a Jorge, a Moisés, a todos que trabalham conosco, que eu também não vou citar para não ficar fazendo depois juízo, né? Me pegarem na palavra. É uma quebra de paradigma diário. Meus pais, que me deram certamente a melhor educação que podiam, cometeram um pequeno engano. Disseram que os amigos são aqueles que eu tive no primário. Então nós não podemos mais ser amigos, Renato. Não podemos ser amigos, Garcia. É por isso também que nós desenvolvemos essa solução revolucionária. É revolucionária. A coisa que mais falam conosco, sabe qual é? Quando é que vocês vão para São Paulo? Não tenho problema nenhum em ir a São Paulo. A propósito, não posso esquecer, um dos grandes inspiradores dessa solução acabou de chegar, meu querido amigo Durval Olivieri. Quando ele me perguntou, seu mercado saturou, o que você faz? A primeira coisa que me veio à cabeça, eu disse. Ele disse, gostei, todo o mercado saturou, o que você faz? Eu disse, você está perguntando a pessoa errada, tem que perguntar a Deus. Mas naquele momento ficou muito claro um ponto. O mercado a todo tempo satura, só que quando não é o nosso, os nossos calos não doem. Moisés? No nosso site tem tudo, quase tudo. Não tem lá uma coisa que na nossa empresa é muito boa, calor humano. A experiência de ir à nossa empresa é muito rica. E agora? Pensem nisso, que a vida é agora. E agora a parte mais importante. O melhor vinho tinto de Feira de Santana. Vem para cá, querido Edivaldo Machado Boaventura. Que privilégio. Todo seu. E para os que ainda não almoçaram, bom dia. Espero que todos tenham feito pelo menos um lanche, ok? Para mim é uma alegria muito grande falar do centenário da tarde e falar do lanchinho. Eu sou amigo do lanchinho. Depois que a gente fala, é como uma pizza, aquela pizza muito gostosa. Espero que tenha pizza hoje para todos que estão aqui presentes. Mas eu vi uma frase ali que me deixou realmente pensativo. Marcos perguntou quais são as empresas de ação nacional que têm sede na Bahia. Eu perguntaria o seguinte: quais são as empresas de ação na Bahia que têm sede na Bahia? Eu sofro terrivelmente com os telefones. Não vou dizer aqui qual é o meu celular, porque não seria um problema elegante, entendeu? Mas, se queremos qualquer coisa do supermercado, tudo isso, nada mais tem sede na Bahia. Mas, à tarde, continua com sua sede na Bahia. Isso é sumamente importante. Portanto, ser baiano, fazer a Bahia, é isso que todos nós queremos. Uma pergunta que tem sido feita com certa constância é o seguinte: o que significa o centenário de à tarde? Agora mesmo, quase todos os repórteres que me entrevistaram fizeram essa pergunta. Eu disse, olha, o centenário da tarde é, sobretudo, uma afirmação para o futuro. Nós comemoramos sempre pensando no futuro, na continuidade, na revelação, no trabalho que vimos prestando, e o que é que isso se projeta para o futuro. O futuro que é muito próximo, com o computador, com a informática, o futuro começa agora, não começa muito longínquo, como também o mundo internacional está muito perto de nós. E aí vem a segunda pergunta. O repórter vem preparado. E para o pesquisador? Para o pesquisador, a tarde é uma fonte, uma grande fonte. 100 anos da Bahia registrado no jornal. E nós vamos ver aqui, das 30 e tantas capas que nós escolhemos,
como isso é verdade. Vamos ver a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, a Revolução de 30, etc. Mas vamos aguardar um pouco os visuais, que o nosso amigo aqui, seu nome é? Hein? Moisés. Eu tenho Moisés aqui para abrir todas as portas para passar o vá vermelho. Vamos perder. Eu queria começar esse nosso bate-papo nesta hora tão significativa pela figura do fundador, pela figura do Dr. Ernesto Simões Filho. Esse é o nosso ponto, essa é a nossa baliza de começo. Um homem... Você sabe com que idade Simões Filho criou a tarde? Alguém aqui me diria, fora a comissão do centenário, me diria. 26 anos. 26 anos, 26 anos. Portanto, bem jovem. Ele criou a tarde com 26 anos. Ele vinha de uma experiência antes do Papão, que era uma revista-jornal que tratava tudo, tratava da vida da cidade, tinha música, tinha poesia, tinha notícia. Ele dirigiu os 6 primeiros números. E tem aqui esse estudo do professor Cláudio Veiga. A coleção do Papão hoje é raríssima, são poucos os que tem ela completa. De maneira que depois de formado em Direito, depois de ter experiência no Carrasco, que nós só conhecemos uma página, quem tiver outra página pode nos dizer que nos interessa sobre modo, e depois da experiência do Papão, ele criou o Jornal à Tarde, exatamente no dia 15 de outubro de 1912. Aqui tem uma reprodução do livro do Pedro Calmon, com uma tela post-mortem do Prisciliano Silva. E nele vamos ver uma personalidade combativa, inteligente, enérgica, terrivelmente enérgica, que vai fazer aquele jornal, como era o jornal da época, jornal político. Entre ele, político, e o jornal, as duas atividades se confundem, se bem que altamente noticioso o que se passava no mundo, no Brasil e na Bahia. Aqui temos mais esta biografia do Dr. Calmon e do Valfrido Moraes. Quem quiser se aprofundar pode ver esses livros. Esse eu indico esses 3 livros. Como também tem um perfil escrito por Pérez Madureira de Pino, que foi subsecretário do Ministério da Educação, que demonstra muito da sua personalidade. À Tarde nasceu na Rua da Preguiça, um ano depois mudou-se para a Rua Santos Dumont, até que chega à Praça Castro Alves, naquele belo edifício, um pouco Art Nouveau, em 1930. Funcionou ali até 1973, quando veio para aqui, para esse bairro, e a localização foi muito importante, porque quando veio a tarde, vieram também as outras empresas, as outras ocupações. Se nós olharmos as fotografias da época, vamos ver que ela é a pioneira de outros, mas a pioneira neste bairro. Vamos então, por que 1912? É um ano muito agitado na Bahia. Logo em janeiro, houve o famoso bombardeio. Ocupa ou não, responsabilidade ou não do Dr. Seabra, o certo é que esse bombardeio foi o Palácio do Governo, que ainda fica na Praça Municipal, tocou fogo, mas tocou fogo sobretudo na biblioteca. A Bahia tinha uma biblioteca de 1811. Essa biblioteca ardeu no bombardeio. Portanto, o clima era de muita disputa, como era a República Velha, muito violenta, terrivelmente violenta. Dr. Simões sofreu 2 atentados, escapou da vida dos 2 atentados, como muitos outros atentados. Para aí, podemos ver como a política daquela época era realmente violenta. Vamos passando. Aqui é o primeiro número do jornal, saía em 4 páginas. Depois nós vamos projetar o editorial, que traça a linha do jornal, aqui os trechos do editorial, compreendeu?
é o trecho definidor do jornal, e já nasceu fazendo uma oposição cerrada ao Dr. J.J. Seabra. O Dr. J.J. Seabra tinha uma personalidade também muito interessante. Sabemos que, por exemplo, ele no parlamento, se afirmava, sobretudo, de uma maneira muito irônica e jocosa, como ele se referia aos adversários. É o homem que vai modernizar a cidade, entende de abrir a Avenida 7, e para isso são demolidas algumas igrejas, algumas casas, como a Igreja da Ajuda, a igreja de São Pedro. Tentou apoderar-se, tomar, desapropriar o Mosteiro de São Bento para lá estabelecer o palácio. Mas o abade daquela época resistiu com a população, e assim, milagrosamente, o Mosteiro de São Bento salvou-se, não virou palácio do governo. De maneira que esse homem, marcante na história da Bahia, governou a Bahia 2 vezes, e no meio colocou, entre os 2 governos, colocou o doutor Muniz. Portanto, nós vamos ver aqui, vamos passando aí, Moisés. A primeira notícia que vai aparecer é o crime do intendente. Houve um acordo do intendente com a firma Guinle, um valor muito vultoso, e a TAD denunciou esse acordo e foi revisto pelo tribunal. Isso deu, logo nos primeiros tempos, muita popularidade, muita aceitação ao jornal. É um caso que não tem aparecido, que não aparece, mas é o famoso crime do intendente. Há um primeiro intendente e há o segundo intendente, entendeu? Eu queria dizer, falando da personalidade do Dr. Simões, que aqui tem o neto dele, Dr. Renato Simões Filho, que eu peço que fique em pé, para o pessoal lhe ver. Palmas. E meu querido amigo Ranulfo Simões Bocaiúva, que eu espero que esteja aqui também. Se não tiver, está a caminho, compreendeu? E todos os colegas da tarde, Maurício Vilela está aqui. Maurício está aqui. Maurício, fica em pé. Maurício é muito importante para os pesquisadores, porque ele é que toma conta do arquivo hoje altamente eletrônico. Portanto, este é um primeiro caso que eu queria já mostrar, o caso do intendente de 1914. Entendeu? Aqui nós temos... eu vejo que eu estou aqui de uma maneira muito cômoda, né? Falar do palco, eu estou acostumado a falar em auditório, em sala de aula, mas de palco não estou. Quem estava acostumado a falar de palco é meu filho Daniel Boaventura, não eu. Com isso eu vou fazer um marketing subreptício do garoto. 5 potências em guerra e 2 em mobilização. Isso é referente à Primeira Grande Guerra. Vamos prestar bem atenção às datas. A TAD nasce em 2012, em 1912. Em 1914 começa a Primeira Grande Guerra, compreendeu? E a cobertura que ela vai fazer através dos meios que dispõe, sobretudo usando a clichêrie, que ela inova também bastante na clichêrie. Aí nós estamos vendo uma parte do que foi o noticiário da Primeira Grande Guerra. Depois, os 25 anos da Proclamação da República, uma bonita capa, com aquela fotografia, com aquele desenho histórico do Deodoro da Fonseca, proclamando a República. Na realidade, ele não estava proclamando a República, na realidade, ele estava derrubando o gabinete, que depois convencionou-se que estava derrubando realmente a República, e ficou derrubada depois. É uma bonita capa. Repare bem, é um jornal, uma imprensa regional, mas que dá o devido ênfase às notícias nacionais, entendeu? As notícias, sobretudo aos eventos nacionais. Agora a guerra na Alemanha, compreendeu? Vê como aí, pelo jornal,
A gente aprende. Eu tenho um programa na tarde que eu coordeno, chamado A Tarde Educação, e nós procuramos ensinar nas escolas a utilizar o jornal como material escolar, como material didático, aprender pelo jornal das notícias, o português, a geografia, a história, a matemática, tudo isso. Portanto, aqui nós estamos vendo quanto é didático, quanto é um fator, como fator de aprendizagem, né? Aí estamos vendo a guerra viva. Então a guerra fica perto de nós já com tanto tempo passado, né? Foi ontem assassinado, etc. Volte aí, por favor. Foi ontem assinado pelo presidente da República o decreto de declaração de guerra. Deve ter sido o presidente era Braz, me esqueci dele agora. Quem pode lembrar aí, repetir? Hein? Venceslau Braz. O Brasil, então, entrou na Primeira Grande Guerra, entendeu? Na Primeira Grande Guerra. Olhando também ainda a personalidade do Dr. Simões, eu vou, a proporção que for desenvolvendo, vou falando, é uma personalidade muito rica. Ele cria a Tarde em 1912, em 1925 ele é eleito deputado federal. Aí vai ter uma brilhante atuação, sobretudo na defesa da Bahia. Esse é o primeiro atentado. Aí estão o doutor Simões, bem jovem, o ministro Miguel Calmon, Pedro Lago, que foi candidato ao governo da Bahia, mas nunca foi eleito, e o doutor Medeiros Neto, que depois também foi candidato ao governo da Bahia, com Otávio Mangabeira em 47. Mangabeira ganhou o governo, mas na Bahia ganhou, mas Salvador ganhou o Medeiros Neto. Ok? Esse é o primeiro atentado. Eles saem vivos, mas morre uma outra pessoa, que eu agora não me lembro do nome, compreendeu? O trabalho e a liderança do Dr. Simões no plano federal é muito significativa. Ele é o líder da bancada e conseguem, isso é sumamente importante, fazer do governador da Bahia candidato a vice-presidente da República, Vidal Soares, na chapa de Júlio Prestes. Se não tivesse havido a Revolução de 30, Júlio Prestes seria o vice-presidente da República. Sabe que até hoje a Bahia só teve um vice-presidente da República, que foi Manuel Vitorino. Pois bem, o prestígio e a coordenação política de Dr. Simões, como líder de bancada, como um homem ativo e presente na Câmara Federal, conseguiu fazer do governador da Bahia candidato a vice-presidente da República. Vamos chegar então a campanha campanha do Sertão, né? A maneira que se achou de coordenar as forças do Sertão para fazer face ao Seabra, tendo à frente o Horácio de Matos, né? Essa figura lendária da Bahia, é o tempo dos coronéis. É o tempo dos coronéis, né? O tempo dos coronéis. A figura central é o Horácio de Matos. Vamos a 1930. Concurso de beleza. Concurso das Miss. E aí vamos vendo como o jornal acompanha, né? Vejam aí a moda daquela época, como é bastante interessante. As rainhas da formosura baiana, né? Baiana com H ainda, como se escrevia antigamente. Essa é uma capa, é a capa do centenário da independência. Uma bela capa, belíssima capa, foi prêmio nacional, como uma das primeiras capas de um jornal. Entendeu? Ela é muito bonita a capa, foi prêmio. Aqui a visita, uma visita famosa. A Bahia recebeu o herdeiro da Itália, Umberto de Saboia. Visitou a Bahia em 1924, era governador da Bahia, o Góes Calmon. Por que o príncipe de Piemonte veio à Bahia? Pelo seguinte,
a situação em São Paulo estava muito difícil, como também no Rio de Janeiro, greves e outros movimentos. Então, o Arthur Bernardes, sabendo que o governador da Bahia era o Góes Calmon, um homem fino, educado, intelectual também, professor do Colégio da Bahia, resolve então destinar o príncipe herdeiro para vir à Bahia. Então, todas as homenagens ao príncipe herdeiro da Itália são feitas na Bahia. Vem um navio do navio italiano, depois vem outro navio do governo brasileiro, vem o ministro das Relações Exteriores, que é o Félix Pacheco, e muita gente para esta visita que veio, que é a primeira capa, e que ocupou o noticiário durante muito tempo. Ele se hospedou no Palácio da Aclamação, mas há também, o Góes Calmon também hospedou na sua casa, no Palacete Góes Calmon, que hoje é sede da academia. Aqui é a Revolução de 30. A Bahia estava com o governo do Washington Luiz, não é? E foi tomada pela Revolução de 30. Começa então o problema com os interventores. Veja como é bom a gente ver a tarde antiga. Agora é melhor, mas pela tarde antiga, como a gente aprende, a história fica viva na nossa frente, festejando a vitória da Revolução. A Bahia viveu ontem dias memoráveis, percorrendo as suas manifestações entusiastas que lhe aclamaram os nomes dos chefes revolucionários. O coronel Ataliba Osório assume o governo, depois é o Leopoldo Amaral, depois é um cientista, Arthur Neiva, até que chega o capitão Juraci Magalhães, com 26 anos para governar a Bahia, e aí as coisas vão ficar difíceis para a Bahia e também para o Dr. Simões, que com outros, com Pedro Lago, com Otávio Mangabeira, Luiz Viana, etc., vão formar a chamada o autonomismo. O autonomismo vai sair daí desta junção. Gloriosa jornada civilista. O Maurício, é também sobre a Revolução de 30, não é isso? É a campanha do Rui. Essa campanha do Rui. O jornal, na segunda candidatura de Rui, vai tomar um papel muito ativo. O doutor Simões é realmente o grande responsável pela campanha na Bahia. É o autonomismo. Rui falece em 23. E até ser o ministro das Relações Exteriores do Arthur Bernardes, mas falece. Mas a Bahia vai para o ministério com Miguel Calmon, no Ministério da Agricultura. E esse é o período difícil da tarde, com o interventor Juraci Magalhães. O jornal deixa de circular, o jornal é fechado, é suspenso durante cerca de 10 dias. Há um problema com os estudantes, né? Os estudantes resistem, os estudantes são presos, é o famoso de 22 de agosto, e a tarde vai fazer uma oposição muito grande e vai sofrer as consequências da intervenção da política estadual da época, sendo ainda interventor, o capitão Juraci Magalhães. Ele só passa a ser governador eleito pela Assembleia em 1935. É um período realmente muito difícil, por interferência do presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Altamirano Requião, que o jornal consegue voltar a funcionar. Entendeu? Há protestos nacionais e, em 34, Dr. Simões sofre o segundo atentado, em dezembro de 34. Ele é espancado, juntamente com seu irmão, Antônio Simões,
é levado para a recuperação. Isso o traumatizou e o aborreceu. Agora, mesmo estando numa ditadura, as solidariedades que apareceram foi muito grande, muito grande. Esse é um período realmente difícil. Aí nós estamos vendo as consequências do espancamento, do atentado, manifesto da nação brasileira, e a repercussão nacional do atentado. Esse é o segundo atentado. O primeiro atentado é na Velha República, que nós vimos aqui. Aqui já chegamos a 1945. 37. O Brasil, a Bahia, ou melhor, a TAD tem uma posição clara a favor das forças de reação de São Paulo, né, entendeu? E consegue realmente, disso aí ainda vamos ter, anulada a Constituição de 34, a Constituição de 34 é anulada, a Constituição de 34 vai de 34 a 35, passamos então para um longo período de 37 a 45 da ditadura. Antes, me esqueci de dizer, em 1932, Dr. Simões é exilado 2 vezes. Ele é exilado, primeiro ele vai a Portugal, da segunda vez ele vai para a França, para Paris. Aliás, quase todos os líderes da Revolução, quase todos os líderes baianos são exilados. O Góes Calmon é exilado, o Miguel Calmon é exilado, fica na Bahia apenas Pedro Lago. Aí nós estamos vendo o resultado da adesão a São Paulo e o que isso representa. Bom, então agora chegamos à guerra de 39 a 45. Como sabemos, começou pela invasão da Polônia, como a Polônia tinha tratado de paz com a Inglaterra e a França, logo assim desencadeou-se a Segunda Grande Guerra. Veja a cobertura que o jornal dá. Há um assunto internacional. Por isso que eu digo que o internacional está muito próximo de nós, muito próximo de nós. Esta visita de Getúlio Vargas à Bahia. A Bahia passa a ter uma série de interventores, Landulfo Alves, General Cândido Caldas, depois outros pequenos mandatos, até que chega a 45, 46, quando, com a Constituição de 46, voltamos outra vez à legalidade. Ainda na guerra, né? A bomba atômica revolucionou a ciência da guerra, poder incrível de destruição, Nagasaki e Hiroshima, na frente, no Japão, na frente oriental da guerra. Na frente ocidental já tinha terminado, mas aqui é a repercussão da bomba atômica, ok? Até que reina final a paz no mundo com o general MacArthur. O general MacArthur, que é o líder das forças aliadas, sobretudo americanas, na frente do Pacífico. General MacArthur aguarda em Manilha os emissários de Tóquio que vão firmar a rendição. A rendição, como nós sabemos, foi feita de um navio. Foi por exigência da União Soviética que se depusesse o imperador, mas os Estados Unidos não concordou e o Hirohito continuou imperador, e uma nova fase para o Japão, etc. Tá. Agora chegamos, essa é uma grande capa, uma grande cobertura, que é do 4º centenário
da cidade. A Bahia viveu grandes festas, era governador da Bahia o doutor Otávio Mangabeira, prefeito da cidade, Vanderlei Pinho, e este roteiro, o roteiro do desfile, talvez alguém aqui se lembra, um roteiro muito bonito pela cidade, foi traçado pelo doutor Pedro Calmon. Essa é uma capa muito bonita, e esta cobertura para a história da tarde, para a vida do doutor Jorge Calmon, é importante, esta boa cobertura de Jorge Calmon, que ele fez, que o ajudou a ser o redator-chefe. Para ele é sumamente importante esta cobertura dos festejos de 49. Nesse mesmo ano é o centenário de Rui. Foi outra vitória do Dr. Simões ter conseguido que os restos mortais de Rui viessem para a Bahia. Viessem para a Bahia. Voltam para a Bahia e são depositados, como todos nós sabemos, no Fórum de Barbosa. Foi uma luta pessoal dele para conseguir isso. A bandeira da Bahia, para ele, era sumamente importante. Uma bela capa do jornal referente ao centenário. Vamos? Bom, Mangabeira é eleito, ele participa ativamente para a volta da Bahia ao regime democrático. Haviam dois candidatos, Juraci Magalhães pela UDN, União Democrática Nacional, e Otávio Mangabeira. Eles conseguem, então, com a desistência do Juraci Magalhães, do general Juraci Magalhães, e com a candidatura do Otávio Mangabeira. Isso também é grande articulação dele. Mas o candidato falece. Lauro de Freitas morre num desastre. Aí à tarde pergunta: desastre ou crime? E levanta a hipótese de que tivesse sido proposital. Entendeu? Isso vai se discutir na imprensa durante muito tempo. E imediatamente Dr. Simões articula a sucessão do Lauro de Freitas. Lauro de Freitas morreu, imediatamente ele articula a sucessão e é apresentado o médico de conquista, deputado federal, Rez Pacheco. Cruz Rios me perguntou: doutor Simões, o que é que nós botamos? Rez Pacheco é muito pouco conhecido. Um médico comunitário de conquista vai ser o governador da Bahia. Ele pronto já deu o título para a solução. Entendeu? Posse do novo presidente da República, Getúlio, em 1950. Repare bem, em 1950, Dr. Simões é vencedor da Bahia com Lauro de Freitas, é vencedor da Bahia com Rez Pacheco é eleito governador, Getúlio Vargas é eleito presidente e convida Dr. Simões para ser o ministro da Educação e da Saúde. Naquela época, a educação estava junto com a saúde. Hoje está separado, logo depois foi separado, a educação fez parte justamente da cultura. Portanto, a volta de Getúlio ao governo, e Dr. Simões assume então o Ministério da Educação com algumas realizações marcantes, sobretudo a CAPES. A CAPES é uma criação dessa época. Ele, ministro da Educação, ele leva para o Ministério uma série de pessoas inteligentes, como o doutor Anísio Teixeira, que tinha sido o secretário da Bahia, vai dirigir o INEP, o Farias Góes Sobrinho, etc. Entendeu? Ele se acerca de pessoas vivamente inteligentes. A posse, portanto, é uma posse com muitas esperanças. Ele faz parte do chamado Ministério da Esperança. Esse ministério vai até 1953. Depois de 53, sobre o Ministério Fatal. Entendeu? O Ministério Fatal, em 54, nós sabemos, é o suicídio
é o suicídio de Vargas, entendeu? A Miss Brasil, a campanha de Marta Rocha, entendeu? Continua a missa até hoje, né? É a única que continua a missa até hoje, né? Aí a nossa a polêmica das 2 polegadas a mais, compreendeu? Isso apareceu muito na época, compreendeu? Ela perdeu porque tinha 2 polegadas a mais, compreendeu? A Bahia ficou muito envolvida e foi uma... Eu tenho a impressão que não houve outra missa com tanta publicidade, com tanto comentário. As polegadas a mais deram margem a muita notícia. Bom, o suicídio de Vargas, né? Café Filho sobe ao governo e vamos entrar num período quase no período de exceção. Café Filho fica durante 1 ano e tanto, depois é o Luz que não se mantém no governo, até que os militares garantem a posse do Juscelino, colocando como presidente da República Nereu Ramos. E tudo isso vai ser refletido no jornal, entendeu? Isso é a vitória do Brasil na Suécia. Enfim, a manchete é ótima, né? Enfim, campeão do mundo. O que desejávamos tanto, a frustração de 1950, quando comemoramos a vitória antes do tempo, né? Enfim, o Brasil consegue o campeonato. 1958. Uma grande vitória, uma grande euforia, daí saímos para a afirmação do nosso esporte por excelência, entendeu? Futebol. Agora a capital, Brasília, muito discutida na época, mas em 60 mudamos de capital. Mas a Bahia continua mais tempo do que a capital, 2 anos. 2 anos do que o Rio de Janeiro. Nós somos capital mais 2 anos do que o Rio de Janeiro, entendeu? A Bahia ainda teve 2 anos a mais do que o Rio de Janeiro como capital. Então começa Brasília, uma nova época, o parlamento se muda e começam então as reações, entendeu? Goulart no exílio é o golpe de 1964. O jornal noticia minuciosamente, como grande parte da opinião pública no início é a favor da mudança, pelo que havia, que se dizia como é que se diz, duas palavras da época, eu era estudante, me lembro, subversão e corrupção. A subversão acabou, mas a corrupção não acabou. Eram as 2 palavras mágicas da época. Corrupção e subversão. Subversão acabou, mas a corrupção continua mágica. O Brasil, então, vai entrar de 1964 até 1985, no novo período de exceção. É muito difícil a democracia na América Latina, muito difícil. Para ter democracia precisa ter educação, ter renda, ter emprego, compreendeu? É muito difícil. Nós aproveitemos esse interregno democrático que estamos vivendo, falando bem claro, né? Com muita alegria, com total liberdade, compreendeu? Esse é Ranieri Mazzilli, infalível. Falta aí. Isso? Não, Ranieri Mazzilli. Aí as tropas na rua. Todos nós nos lembramos, inclusive aqui da Bahia, entendeu? O Homem à Lua. Não. Esse é o... Desculpe. É a ida do... É o voo do Gagarin, né, da União Soviética. Bem?
À tarde, é o canto lá que é importante. Aí. Essa notícia é bem ilustrativa da época, né? Da censura nos jornais. À tarde passou a deixar espaços em branco, referente ao noticiário da época. No noticiário botava o espaço em branco. Tem aqui um outro neto do Dr. Simões Filho, meu querido amigo Ranulfo Oliveira. Ranulfo Bocaiúba, desculpa. Por favor, queira ficar em pé para receber as palmas. Precisa para ser conhecido. Ranulfo me ajudou muito nessa exposição. Eu quero também agradecer a ele me ajudou muito. Okay. Esse comentário, esse problema, a Tati só vai voltar anos depois a poder realmente fazer os comentários políticos livres, ok? Essa que é a verdadeira ida à lua. É aquela julho de 1969. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos e foi um feriado, uma festa só. Eu estava na Universidade de Harvard e foi uma festa só. Nunca vi o povo americano tão alegre, explodia de alegria como nesse dia. Vendo como o jornal educa, hein? Como o jornal educa. Como o jornal educa. O jornal é um excelente instrumento de educação e de instrução. Agora nós vamos, no período de exceção, vamos pouco a pouco recuperando a abertura política. Geisel promete ganhar a gradual abertura política. Deve ser por volta aí até chegar a 1979, compreendeu? Quando veio a lei de anistia. Tudo isso se reflete então no jornal. Anistia ampla supera a expectativa. 1979. Eu me lembro que o Dr. Luiz Viana era o presidente do Congresso e teve que aplicar e favorecer a anistia plena. A visita do Papa, o Dom Avelar, entendeu? Nesses momentos nós conseguimos ter notícias internacionais, né? A volta à democracia, com a grande esperança que era Tancredo Neves, e também a sabedoria mineira dele, o que era difícil, ele dizia: deixa para a Constituição, deixa para a Constituição. Sabedoria mineira, deixa para a Constituição. E a Constituição depois veio como uma grande solução dos problemas imediatos. Elas é próprio das constituições brasileiras tratar de problemas corriqueiros, de problemas que não são de Constituição. Muro de Berlim, uma nova visão do mundo. Quando eu estive em Berlim, eu procurei ver o muro, quase que não acho. Depois me disseram assim: tem tanto pedaço do muro do mundo que dá para dar a volta no mundo, os pedaços distribuídos como do muro de Berlim. Bom, morreu a Santa Irmã Dulce. Ali tem uns Collor vai punir os fraudadores. É a história da Bahia, hein? Isso é a Tata está demonstrando aqui a história da Bahia. Valeu a pena deixar de almoçar ou almoçar depois para ver essas manchetes. Só tem essa, hein? Só tem essa. Só no dia do centenário que vocês vamos ter o livro e a exposição. Mas antes só tem essa aqui. É o plano real que deu certo.
Pelo menos nós estamos vivendo as suas consequências até hoje, com o nosso Itamar. Terminou? Esse é o 11 de setembro. Racismo, crime sobrevive, bela manchete essa. E esta capa do jornal da posse do Obama, que ganhou, foi tida como uma das grandes capas dos jornais em todo o mundo, ressaltado pelos próprios jornais americanos. Edivaldo, vale a pena tornar mais ainda visível o desenho da bandeira americana. Depende aqui do Moisés. Pode ampliar mais, Moisés. Pode diminuir, mas vai ficar mais claro. A possibilidade, as grandes possibilidades, né, do jornal colorido. Brasil que dá orgulho, Brasil que enfrenta, que envergonha. Prédio na Rua do Campo Santo, onde se instalou à tarde. Corpo Santo, desculpe. Deve ser a Rua Carlos Cardoso ou Preguiça. Esse é o prédio, conhecidíssimo prédio da Praça Castro Alves, que vai ser o hotel faz ano, pelo menos está escrito lá, entendeu? Para quando recuperarmos o centro, né? Quando recuperarmos o centro. Tem muita coisa para recuperar na Bahia. É o prédio atual, a série atual, sem a parte da redação, a primeira etapa, depois tem um edifício, né? A vinda do jornal para esse bairro, digo esse bairro aqui do Tancredo Neves, é sumamente importante, sobretudo como jornal redação, mas também como jornal empresa, publicidade, marketing, né, para ampliar os seus negócios. Passa a ter olha como era antigamente a nossa Avenida Paulista, da Tancredo Neves, está vendo? Casa do Comércio, Espaço Verdes, o tráfego também é mais doce do que hoje, né? Bom, eu estou às ordens para alguma pergunta, se houvesse. Se não houver, se eu souber eu respondo. Se não, Renato e Anuf me ajudarão a responder. E se não tiver resposta, a gente guarda. Mas muito agradecido a essa plateia tão simpática e tão curiosa. E que aprendeu muito hoje com o jornal.
queria agradecer inicialmente a Marcos Vinícius e toda a equipe da Consiste por esse privilégio que a gente teve nesse princípio de tarde de vir aqui apresentar a história do Jornal à Tarde. Esse convite veio aproximadamente 1 mês e meio, num lanchinho anterior, e Marcos fez esse convite, essa provocação, no caso. E disse: Renato, você gostaria de falar, contar a história do jornal? Eu disse: Marcos, a história é fantástica, agora o narrador é péssimo. Portanto, eu vou fazer uma outra provocação. Eu cedo para Edivaldo Boaventura, diretor-geral do jornal, que tem um traquejo, tem a facilidade, tem o dom de falar em público e vai fazer uma apresentação espetacular. E eu acho que a gente aqui, hoje, teve a demonstração de que eu tomei a atitude adequada, né, no caso. Nós vimos aqui, por esse percorrer, por esse passeio por algumas páginas do jornal, um pouco da história nossa, do grupo, a história da nossa família, a história do Estado, a história do país, a história do mundo. E lembrando que a mídia, né, principalmente no início desse período, era a mídia de massa, por excelência, né? As pessoas ficavam esperando os jornais saírem para se informarem. Esse papel mudou, hoje em dia não é mais. Nós sabemos que as mídias eletrônicas é que assumiram essa posição de mídia de massa, mas o jornal impresso continua com sua relevância. Apesar de alguns maus agouros, que toda hora anunciam o fim da imprensa escrita, isso é absolutamente sem nenhum sentido, sem nenhuma razão de ser. A imprensa escrita vai continuar, evidente que com uma nova conformação, com novos objetivos, com um novo papel muito mais de explicação, de aprofundamento de temas e sempre lembrando da sua capacidade documental, que não se encontra nas demais mídias. Nós estamos celebrando, como todos sabem, esse ano, o ano do centenário, muito satisfeitos com esse evento. Marcamos fortemente essas festividades do centenário e nos honra muito vir nesse ambiente aqui fazer e lembrar uma palavra, né, que já foi dita aqui pelo nosso professor Edivaldo, que o centenário marca a nossa história passada, mas principalmente é o desafio para a nossa história futura. Com esse espírito, com o espírito inquieto de uma empresa que, mesmo centenária, tem a inquietação adolescente de estar sempre preocupada com os tempos que vão vir. E estamos preparados e estamos confiantes dos desafios que vêm aí para frente. Eu quero agradecer mais uma vez a Consiste, a todos os seus representantes, aos colegas, aos presentes aqui, por esse prestígio que estão nos dando na tarde de hoje. Muito obrigado. Quatro rápidos comentários. Primeiro, temos que oficializar um agradecimento a Edivaldo Boaventura, mesmo estando com as pressões entre 17 e 19. Rafael Levi, uma pequena lembrança para você entregar para ele. Professor Edivaldo, em nome da Consiste, trago esse presente para você. Muito obrigado. Olha, eu gosto muito de presente. Há quem não gosta, mas eu gosto. Sobretudo duas condições. Quando é pequeno em público, aí não tem problema. Aí não tem problema. Isso não dá corrupção, não dá inquérito. Né? Quando é pequeno em público, apresentar a vocês rapidamente uma pequena parte da nossa equipe que está aqui, que é muito especial.
Eu costumo dizer que trabalhar na nossa empresa é muito fácil e muito desafiador. Às vezes quase impossível. Pela presença e de antemão convido-os para o dia 6/7. Querido Chico, por favor, levante. Francisco Soares Sena, esse ano, nos deu o prazer de contar uma grande parte da história da Bahia. E que bom que não deu tempo de terminar. Então nós agendamos para o dia 6 de julho, aqui mesmo, logo depois da data da independência da Bahia, né, Eduardo? Eduardo que fez a abertura quando ele esteve aqui, quando ele esteve na Consiste. E no dia 13 de julho, nós vamos certamente viver mais um grande momento, com um evento sobre os 100 anos de Jorge Amado, onde vão estar presentes aqui Miriam Fraga e Arthur Sampaio. Por último, eu quero tirar uma foto com vocês todos, não sei como é que nós vamos fazer, talvez virar para cá, fazer o contrário, como nós fizemos no evento de Fernando Guerreiro, e lembrar que temos que cuidar do futuro, é lá que vamos passar uma boa parte do nosso tempo. Eu já fiz a minha reserva para os 200 anos do Jornal à Tarde. Então aqui está a nossa equipe, uma boa parte. Vamos todos descer, levantar e tirar uma foto. Por favor, Gesimiel, de lá para cá. Por favor, se vocês puderem ficar de pé, ajudarão mais o fotógrafo.